sermos ministros da santa e sagrada palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifico a Deus pela vida dos pastores, pastor Sérgio, pastora Luciana, que essa noite a pastora confiou a mim, o menor da casa. Então, peço a ajuda dos irmãos, fique em espírito de oração. Confesso que estou totalmente na dependência do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Quantos acharam? Dizem amém? Amém. Amém? Glória a Deus. E diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Está subindo? Quero repetir. Repita comigo. Pedro estava na prisão. Pedro estava na prisão, Mas a igreja fazia contínua oração. contínua oração. De novo. Pedro estava na prisão. Pedro estava na prisão, Mas a igreja fazia mas a igreja fazia contínua oração. contínua oração. Mas a igreja fazia A igreja fazia contínua contínua oração. oração. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Pois bem, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, vemos que aqui no versículo 5, que o apóstolo Pedro, pastor Pedro da época, primeiro pastor presidente de Jerusalém, Graças a Deus. estava na prisão. Era uma época que para a igreja era uma época sombria, onde Herodes perseguia a igreja, matava crentes, queimava muitos crentes em praça pública. Era uma fase terrível para a igreja. Era uma fase onde quem era crente era de verdade, quem não era crente deitava o cabelo. Aleluia. Era uma época em que não tinha meio termo, não tinha religiosidade, tinha cristão. Glória a Deus. Não tinha crente domingueiro, tinha crente de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a história nos conta que Pedro estava preso, mas a igreja continuava orando por ele. Aleluia. A história do apóstolo Pedro, quero chegar nessa história para nós conseguir chegar no ponto que eu quero dar algumas explicações. Interessante a gente começar pelo construtor, pelo autor, pelo pilar, pelo fundamento do Evangelho, Jesus. Aleluia. Jesus é o centro das atenções do Evangelho. Jesus é o centro das atenções nesse lugar. Aleluia. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é a pastora, mas é Jesus. Nada faz sentido se não for Jesus. Nada tem sentido nessa vida se não for Jesus. Não teria sentido eu pegar o microfone essa noite, abrir a Bíblia e começar a falar se não for em torno de Jesus. Aleluia. Jesus é o alvo. Jesus é o caminho e Jesus é a porta. Amém? Aleluia. Amém. Pois bem, a gente sabe, conhecemos bem a história, que anos antes desse acontecimento, quando o nosso mestre ainda caminhava e andava na terra, o Evangelho crescia pela fama de Jesus, pelos seus milagres, pelos sinais, pelos prodígios e as maravilhas que ele operava. Aleluia. E então o Evangelho de Cristo começa a tomar povoados, regiões dentro de Israel. E o sistema religioso da época, que eram os fariseus, os saduceus, os eruditos da época, se levantaram contra o Evangelho. E eles tinham que dar um jeito de parar esse Evangelho. Eles tinham que dar um jeito de parar com que esse Jesus continuasse pregando.
porque até mesmo os judeus já estavam se convertendo. Aleluia. A gente tem Glória a como Deus, exemplo aleluia. Nicodemos. Nicodemos era um dos principais da sinagoga, e ele, a gente tem como testemunha na Bíblia, que foi um dos que se converteu através da palavra pregada por Jesus. Aleluia. Também temos como exemplo Jairo, que era um dos principais sacerdotes da sinagoga, que ele corre até Jesus, se lança aos pés de Jesus e diz: Jesus, a minha filha está à beira da morte em casa, e só o Senhor pode curar. Ou seja, através daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus falava, Glória a Deus, a aleluia. fama do Evangelho se espalhava. Então o sistema tinha que dar um jeito de parar com isso. Por quê? Porque o Evangelho que Jesus pregava confrontava a filosofia deles, confrontava a forma de pensar, confrontava aquilo que eles diziam que era o caminho. Mas Jesus veio como o verdadeiro caminho. Aleluia. Jesus já veio se apresentando e dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o sistema começou a se irritar com isso, porque o sistema pregava a salvação de uma forma, pregava o caminho do céu de certa forma, e Jesus então veio confrontar aquilo que era pregado pelo sistema. Aleluia. Jesus veio confrontar a nossa forma de vida. Jesus veio confrontar o estilo de vida que viviam na época. Aleluia. Jesus usa E aquilo começou a irritar o sistema, começou a incomodar. A gente está dizendo para eles fazer assim, eles estão fazendo diferente. A gente está dizendo para eles andar por um caminho, eles estão andando por outro. Deus. Temos que parar o Evangelho. Temos que parar esse Jesus. O que faremos? Então a história nos conta que eles começaram a fazer reuniões, planos para matar esse Jesus. Por quê? Porque todo grande líder, ele tinha que ser morto como exemplo. Simples. Vamos pegar esse Jesus como exemplo, já que ele é o líder. Vamos matar ele da pior forma. Para quê? Para que os seus discípulos e os seus seguidores acabem com essa história de evangelho, acabam com essa história de salvação, acabam com essa história de outro caminho para o céu, acabam com essa história de outro estilo de vida. Aleluia, Jesus. Temos que matar Jesus. O sistema então concretizou isso na mente dele. E o que vamos fazer para matar esse Jesus? Então começaram a elaborar planos, começaram a criar situações começaram a elaborar situações para tentar encurralar Jesus dentro do sistema, dentro de um jeito que o sistema pudesse condenar. A igreja, estão achando que igreja é casa de show agora. Só cantar e tá bom. É só louvor, é só pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Jesus um dia entrou dentro do templo, os homens estavam comprando, vendendo dentro do templo. Jesus chegou, quebrou tudo, baixou e o rei disse: viu, esqueceram que isso aqui é casa de oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Era casa de Oração. mais alto, é casa de. Oração. E por que a gente não ora quando chega na igreja? Meu Deus. Usa Deus com poder e glória. Por que quando a gente ora não passa do teto? Porque quando o irmão vem cantar aqui na frente não acontece mais nada? Porque aquilo que aconteceu no passado não acontece mais? Porque Deus mudou? Não. Verdade. Deus não mudou. Os crentes mudaram. Verdade, Deus. Usa Deus. A grande verdade é essa. No capítulo 12, a gente vai ler que o apóstolo Pedro foi preso. E a igreja fazia contínua Oração. E sabe qual foi o resultado disso? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pedro foi preso para ser morto nesse dia. Meu Deus. Herodes mandou prender Pedro.
Prende o pastor. Se isso acontecesse hoje, no século 21, em misericórdia, já teriam feito 3, 4 grupos no WhatsApp para falar mal. Ah, no mínimo o pastor estava em pecado, prenderam o pastor. No mínimo o pastor estava desobedecendo a Deus, prenderam o pastor. Fala de Deus, usa Deus. Usa Deus, Deus, Usa Deus. Não é brincadeira, é sério, isso é sério. Se fosse no século 21, estaria em todas as redes sociais. Prenderam o pastor fulano de tal, prenderam o pastor Pedro. O pastor Pedro está preso. As ovelhas já iam cair cada um para uma igreja, iam seguir congregando em outras e acabou-se. Acha que naquela época não tinha outras igrejas? Tinha. Claro que tinha outros pregadores. Tinha. Mas a igreja daquela época era muito diferente da nossa. Quando Pedro foi preso, a igreja, em vez de murmurar, em vez de falar mal do pastor Pedro, em vez de ir lá e baixar a lenha nele lá na rede social, o que eles fizeram? Oraram. Foram orar. Verdade, meu Deus. E qual foi o resultado? O resultado que a condenação para ele era a morte. Glorifico a Deus porque Pedro era homem de oração e de intimidade com Deus. E quando disseram para ele: Pedro, tu vai morrer, Pedro. Tá bom, vou morrer. Glória a Deus. Imagino que ele deve ter usado a frase de Paulo: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Aleluia, Jesus. Vou morrer? Tá bom então. Glória a Deus. Pedro estava algemado entre 2 soldados. Um algemado num braço. A igreja, estão achando que igreja é casa de show agora. Só cantar e tá bom. É só louvor, é só pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Jesus um dia entrou dentro do templo. Os homens estavam comprando, vendendo dentro do templo. Jesus chegou, quebrou tudo, baixou e o rei disse: viu? Esqueceram que isso aqui é casa de Oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Era casa de Oração. mais alto, é casa de. Oração. E por que a gente não ora quando chega na igreja? Meu Deus. Usa Deus com poder e glória. Por que quando a gente ora não passa do teto? Porque quando o irmão vem cantar aqui na frente não acontece mais nada? Porque aquilo que aconteceu no passado não acontece mais porque Deus mudou? Não. Verdade. Deus não mudou. Os crentes mudaram. Verdade, Deus. Usa Deus. A grande verdade é essa. No capítulo 12, a gente vai ler que o apóstolo Pedro foi preso. E a igreja fazia contínua. Oração. E sabe qual foi o resultado disso? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pedro foi preso para ser morto nesse dia. Meu Deus. Herodes mandou prender Pedro. Prende o pastor! Se isso acontecesse hoje, no século 21, em misericórdia, já teriam feito 3, 4 grupos no WhatsApp para falar mal. Ah, no mínimo o pastor estava em pecado, prenderam o pastor. No mínimo o pastor estava desobedecendo a Deus, prenderam o pastor. Fala de Deus, usa Deus. Usa Deus, Deus, Usa Deus. Não é brincadeira, é sério, isso é sério. Se fosse no século 21, estaria em todas as redes sociais. Prenderam o pastor fulano de tal, prenderam o pastor Pedro. O pastor Pedro está preso. As ovelhas já iam cair cada um para uma igreja, iam seguir congregando em outras e acabou-se. Acha que naquela época não tinha outras igrejas? Tinha. Claro que tinha outros pregadores. Tinha. Mas a igreja daquela época era muito diferente da nossa. Quando Pedro foi preso, a igreja, em vez de murmurar, em vez de falar mal do pastor Pedro, em vez de ir lá e baixar a lenha nele lá na rede social, o que eles fizeram? Oraram. Foram orar. Verdade, meu Deus. E qual foi o resultado? O resultado que
A condenação para ele era a morte. Glorifico a Deus porque Pedro era homem de oração e de intimidade com Deus. E quando disseram para ele: Pedro, tu vai morrer, Pedro. Tá bom, vou morrer. Glória a Deus. Imagina que ele deve ter usado a frase de Paulo: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Aleluia, Jesus. Vou morrer? Tá bom então. Glória a Deus. Pedro estava algemado entre dois soldados. Um algemado num braço